E é isso, né, senhores? Queremos agradecer. Agora vamos para algumas perguntas, né? Acho que quem tiver dúvida, seja de 13º, até de férias, a gente pode conversar. Wayne, eu estou capturando aqui as perguntas, estou organizando. A Flávia fez uma agora há pouco. Primeiro vamos responder essas que estão no chat aí depois a gente abre para o pessoal falar, sabe? Se alguém quiser fazer alguma pergunta por voz, pode ser assim? Vamos. A Flávia perguntou aqui, ó, de janeiro a março, será um lançamento, e janeiro a setembro, outro lançamento? Porque, Flávia, aqui nós estamos falando de duas situações. Nós estamos falando do estoque lá, da provisão, né, que é o de janeiro a setembro, que está no arquivo do Peixoto, que ele vai encaminhar agora no último dia do mês, né? E aí esse lá tem a finalidade específica que está aí apresentada no slide e no ofício. A parte de janeiro a março, só para vocês entenderem, é que em março teve uma alteração na parametrização. Então, as liquidações que até então fazia a VPD, elas passaram a fazer um registro lá na conta de adiantamento, para poder ficar marcado, similar ao processo lá de registro das férias, né? A situação análoga. E só que paga-se 13º desde o início do exercício. Então, tem uma fração desses pagamentos que estão lá na conta de VPD. E a partir de março passou a constar na conta de adiantamento. Aí, esse estoque das contas de VPD é que tem que ser transferido para a conta de adiantamento, né? Que é a parte lá até março. Então, cada órgão aí tem um valor. A gente vai encaminhar essa planilha para vocês com esses valores, mas vocês também conseguem obtê-los aí analisando o saldo da conta do respectivo órgão. Essas contas estão aí no slide e estão também no ofício, né? As contas lá da classe 3, de acordo com o regime previdenciário. Esclarecido? Cleito, outra observação é a seguinte, ó. Quando mandar a planilha que vai fazer o ajuste da VPD contra o adiantamento, eles terão que verificar o saldo que está na contabilidade. Tem que pegar a planilha que foi enviada e verificar se o saldo da planilha é o mesmo que está na contabilidade, porque de repente confia na planilha, pode ser que o saldo tem não que seja... fechar com o saldo acumulado da conta lá, né? Exatamente. No mês de março. A ideia é que essa conta da classe 3 fique com saldo igual a 0 e que todo o saldo que está nela seja transferido para a conta de adiantamento. Então, não haverá duplicidade no registro. Não haverá duplicidade no registro. Qual a data que deverá ser colocado nos lançamentos? Né? Tudo, pode colocar tudo data do dia 30/9, por padrão. Tem uma outra pergunta aqui. Boa tarde. Este resumo está diferente do ofício 100. O primeiro não consta. Eu não entendi quem fez essa pergunta. O quadro está diferente. Aquele quadro lá do final. O quadro resumo? Isso. É porque tem mais uma linha do excepcional da provisão, só tem o excepcional do adiantamento. Então, foi acrescentada uma linha do excepcional da provisão. Só isso a diferença. Só essa. Então, quer dizer, o slide está mais completo, né? Isso. Aí, guarda bem esse slide aí, vai ajudar muito. Agora, vamos para o pessoal que levantou a mão aí, ó, o Hugo de Leon. Oi, boa tarde a todos. Boa tarde, Cleito. Minha dúvida, Cleito, é o seguinte. A gente aqui e outros órgãos, poderes também, empenha os inativos e pensionistas lá na 1780, na Goiás-Prev, na unidade da Goiás-Prev. A gente tem que fazer esse controle lá na unidade deles, não precisa fazer. Como é que fica essa situação? Que eles recebem, né, o 13º. Vai ter que esperar de novo a nova.
Todos vão o fazer a artigo Goiás Prévio? do Peixoto é pela unidade lá, né, que o RHNet gera, é quem paga, né, Peixoto? É isso mesmo, é o órgão pagador. A Goiás Prévio é que vai fazer esse controle? Desculpa, pois é, a questão da Goiás Prévio tem ativo e inativo. Para mim tá baixa a fala do Peixoto, para vocês também? Desculpa, pergunta novamente em relação a Goiás Prévio, porque eu não entendi. Seguinte, a gente paga a folha de inativo e pensionista lá na unidade, a gente empenha, liquida e paga na unidade da Goiás Prévio, no 1780, né? Unidade orçamentária. A gente aqui do Ministério Público empenha a folha de inativo e pensionista dentro do órgão da Goiás Prévio, no CIOF, 1780. A minha dúvida é o seguinte, a gente vai ter que fazer esse controle lá dentro da unidade da Goiás Prévio, 1780, dessa provisão de 13º, ou a Goiás Prévio vai fazer esse controle lá? Porque MP, TJ, né, Assembleia, empenha lá dentro a folha de inativo pensionista do seu órgão, né? Eu acredito que seja a Goiás Prévio, porque lá não tem como você identificar qual que é o valor de cada órgão, entendeu? Porque como a conta vai estar na Goiás Prévio, vai estar no órgão, lá não vai identificar se é do Ministério Público, se é do Tribunal de Justiça ou se é do Tribunal de Contas, e do Ministério Público. Lá vai ter um valor informado que é do 1780, 1781. Aí quem tem que fazer esse ajuste deve ser o Fundo de Previdência. E deixa eu só perguntar uma coisa. Eu sou Adriana, contadora, que agora até assustei aqui. Porque hoje os outros poderes, eles têm uma descentralização orçamentária, então eles têm dotações próprias, cada um faz a sua folha, faz os pagamentos e tudo. Como é que seria isso? Porque até então o Peixoto o RHNet vai gerar relatórios para o Executivo. E nos outros poderes, como que fica isso? Como é que chegaria isso para mim? Como é que eu vou fazer esse controle? Assim, eu acho que o Hugo, a pergunta é bem pertinente. Então, eu queria aproveitar a oportunidade, Adriana, e fazer a seguinte pergunta. Os valores de ativos e inativos são reunidos ou o lançamento tem que ser separado? Ativo de inativo? No 1780, tá? Não, Goiás Prévio é uma coisa, que é a unidade orçamentária da administração, é o povo aqui, que trabalha, são tudo ativos. O que a gente está falando é das unidades do 1780, que é o dos inativos e pensionistas dos outros poderes. Ok, mas e os inativos como que funciona? do Executivo? Do Executivo é tudo reunido, né? Separado por unidade orçamentária no 1780, sim. Como que funciona o nosso orçamento hoje? Como que é feito o pagamento dos inativos e pensionistas hoje? Dentro do nosso orçamento, há dotações para o Executivo, inativos e pensionistas do Executivo, que é essa folha que a SEAD gera para o financeiro aqui, fazer empenhar, liquidar e pagar. E existem dotações específicas para o TCE, TCM, Alego, MP, e Defensoria Pública. E como eles mesmos entram dentro do nosso orçamento e faz toda a execução financeira e orçamentária. Então, pelo que eu entendo aí, se for igual das férias, eu só faço o lançamento na unidade administrativa, que é o 1762. Agora, como vai ter gratificação natalina e tudo, vai ter que ser para os inativos e pensionistas também. Então, essa rotina, eu não sei como vai ficar. Então, ok. Só da minha parte aqui é que eu deixo o valor agrupado. Quero Goiás Prévio, está tudo reunido. Pois é, mas aí Goiás Prévio, enquanto inativos e pensionistas, ou a parte dos ativos também? Porque são unidades separadas. Então tem que separar. Tem que separar, ainda para o fundo Mas militar. tem que separar o ativo, o aposentado do pensionista ou não? O inativo pode ser agrupado?
Mas ele tem que ser separado eu do acho que ativo? não tem que ser separado, porque existem dotações orçamentárias e tudo tem natureza de despesa para inativo e para pensionista. E eu aqui ainda também tenho que, se, por exemplo, tivesse que... E também... não, mas a gente ainda não tem nenhum pagamento no fundo previdenciário, porque também teria que ser separado pelo fundo previdenciário. Mas para o lançamento aqui é por regime, acho que não precisa de segregar tanto, né? Porque a informação que virá para a gente, quando você estiver fazendo a liquidação, ela vai alimentar a mesma conta contábil. Vai cair tudo dentro do mesmo balde. E aí, na hora de fazer a provisão também, vai ser da mesma forma. Então, segregar demais sem necessidade, acho que vai aumentar o trabalho, né? Não, tranquilo. Estou falando como que é a dinâmica aqui, porque quando nós temos que fazer relatórios fiscais, eu tenho que falar o que gastou com inativo e pensionista separado. Porque o relatório do Peixoto, o padrão lá, é por regime previdenciário e órgão. Uhum. E as notas do lançamento, né? Tá tudo casado com isso, com essa regra. Tá vendo que esse Goiás Prev aqui é do regime próprio, não é Goiás Prev, é fundo financeiro. Aí o que acontece? Por exemplo, dentro aqui do RPPS está incluso, eu vou fazer essa provisão, qual unidade orçamentária aqui? O valor dele está agrupado. Qual unidade? No caso aí, tem que ver se o Peixoto consegue fracionar isso por unidade orçamentária, né? Tem como eu separar ativo de inativo. Aqui, por exemplo, o RGPS, 100% desse aqui é ativo. Ativo, porque não aposenta ninguém no né? Isso, agora o RPPS está ativo e inativo. E da mesma forma que os militares, ativo e inativo. Uhum. Se porventura tiver algum ativo aí na folha, ele está considerado aqui junto com o de inativo. E aí, nesse Nós caso temos aqui, por exemplo, aqui na Goiás Prev, só, assim, às vezes o que a gente está conversando aqui, às vezes pode ter até outra reunião, porque às vezes não interessa a todo mundo, não é uma coisa muito bem particular. Mas, por exemplo, dentro desses 111 milhões aqui do militar, está incluso, por exemplo, os militares que estão lotados na Goiás Prev? Estão. Aí, por exemplo, eu teria que... Como é que eu vou lançar no 17... Cleiton, eu lanço no 1781 ou no 62, entendeu? A minha particularidade. Você lança no OR que foi liquidado. Mas aqui ele está pondo agrupado, eu não sei qual que foi liquidado. Não, mas aí depois se for o caso, então, faz uma reunião você com o Peixoto para poder alinhar isso aí, porque essa jabuticaba é só aí na Goiás Prev, não tem isso, não tem outro lugar, não. Aí, para não segurar o pessoal aí. Porque eu falei aqui agora, às vezes está uma coisa muito pontual que atrapalhando o resto do grupo. Aqui eu tenho como eu colocar Goiás Prev ativos, Goiás Prev inativo. Okay. Mas aí o inativo precisa separar o aposentado do pensionista ou não? Deixa eu dar uma olhada nas contas contábeis, do que aí a gente conversa a respeito. Agora, deixa eu te falar, aí vai ficar capenga, porque eu só tenho os valores do executivo e dos outros poderes. Como é que vai ser essa rotina? Que é a pergunta que o... Doutor Rafael passou isso aqui eu faço... Você quer falar com você? Marca para onde? Que é a pergunta que o Hugo fez, né? Exato. Como é que vai ficar essa contabilização dos outros? Beleza. Ok. Se a Adriana vai ter que reunir de todos os poderes aí para fazer um lançamento só, ou se vai ser em conta separada? E aí? Né? Beleza, então a gente marca depois da nossa reunião. Adriana, já que você descentraliza para fazer a folha, descentraliza para fazer também o lançamento. Vocês me mandam contador, não tem contador? Estou precisando de gente, então aqui. Beleza, então. Deixa eu desligar aqui meu vídeo de áudio. Pode continuar. Então, definiu ou ainda vai sentar, conversar para definir quem vai fazer? Não, ainda não definiu. Essa situação é nova, ela foi posta, ela não estava no radar aqui.
Aí a gente agora tem que analisar, se possível, você podia encaminhar um e-mail para a gente, relatando isso aí no detalhe, daí a gente vai ver a forma mais adequada de fazer esse registro aí, para poder orientar. Tá. Mais alguma Combinado, pergunta aí, então. pessoal? Obrigado. Cleiton, eu queria fazer uma pergunta, porque acho que os outros poderes, a partir de março, já começou o adiantamento do 13º. Foi só janeiro e fevereiro que colocou como BPD. Aí, como vocês estão colocando aqui a partir de março, né? Janeiro, fevereiro e março, a BPD só foi a partir de janeiro e fevereiro. Março começou o 13º, já adiantamento do 13º. Essa é uma pergunta. Mas qual que seria a pergunta? Porque você afirmou aí, né, uma situação, uma realidade. Não, mas qual seria a pergunta? Em março, já foi lançado como adiantamento do 13º, na hora que liquidou a folha. E aqui no ofício está falando que foi até março que foi feita a BPD. É porque foi no meio do mês, pegou quebrado. Então tem um pedaço de março que está na VPD e tem um pedaço de março que está lá na conta de adiantamento. Então, eu não tenho. Então, se você não tem, é porque no dia que você fez lá, já tinha feito a parametrização e já alimentou a conta de adiantamento. Aí você somar, você pegar aquele valor lá e fazer a nota de lançamento conforme está orientando aí nos slides e no ofício. Tá. Outra pergunta é, quando fala lá no final, né, que no final do ano a provisão ela poderá ser maior. E aí faz aquele lançamento, né, da 382, mas se for o contrário, a provisão for menor. A gente não está trabalhando com essa possibilidade. Pela né? conta que a gente fez aqui, a provisão sempre vai ser maior. Aí, mas em dezembro, se acontecer, a gente cria uma outra finalidade para poder resolver para fazer esse ajuste. Na realidade é o seguinte, se porventura o pagamento for maior, você fez a provisão sua menor, porque assim, na realidade você teria que ter a provisão no valor do pagamento. Você tem que refazer o restante da sua provisão, na mesma finalidade. Você faz a previsão. Você teria que aumentar a sua previsão. Né, de provisão. Exatamente, porque você fez ela menor. Mas no final do ano, assim, vamos supor, dezembro, né? A gratificação de função, ela não entra quando você recebe o 13º. Se eu recebi mês de junho, ela não entrou, só entrou por 70% do meu 13º. No final do ano, ele faz o ajuste. Então, eu tenho o 13º total, mais a gratificação de função. Então, o 10 vai ser bem maior do que os outros meses. Mas a provisão já contempla, a provisão mensal, ela já contempla esse valor na totalidade. A provisão, assim, até como está em cima do prazo, assim, que isso aqui envolve folha de pagamento, RH, então é uma coisa assim, a gente tem que levar, o pessoal fazer e talvez não seja uma coisa tão precisa, né? Porque o prazo é muito curto, né? Assim, das férias foi um prazo maior, né? O pessoal acho que conseguiu fazer uma coisa bem bacana. Agora, assim, dessa aqui eu não sei se a gente vai conseguir fazer bem, assim, a provisão bem feita, assim, em termos de realidade. Aí, mas você deixa por mais final. Aí, outra coisa que fala aqui lá no resumo, fala assim, mensalmente, nas ocorrências, atualizações de estoque de provisão de férias, aí, ela aparece 1/12 do 13º do exercício corrente. O que significa essa férias aqui e o 13º? O que estão dizendo aqui? Lá no resumo, no quadro 1. Está falando assim, novas ocorrências, atualização de estoque de férias. Deve ser... Exclui as férias, não tem esse negócio de férias, não. Realmente, na segunda linha tem férias. Na segunda linha tem férias aqui, tem uma palavra solta mesmo, provisões de férias. É provisões de 13º. Tem razão. Tá mais essa palavra férias aqui. Então tá bom. Então, no meu caso, é só isso. Obrigado. Nós que agradecemos. Mais alguém aí? Alguma pergunta? No item 6 também fala de férias, viu, Cleiton? No item 6 do ofício. Então, se tiver alguma parte de férias, aí vocês, por gentileza, desconsiderem, né, porque esse ofício, se circular sem, o objetivo dele foi tratar única e exclusivamente sobre o 13º.
Pessoal, a gente queria aproveitar também a oportunidade para poder tirar alguma dúvida sobre a rotina de lançamento de férias, já que ela também está lá na instrução, né, de encerramento. E aí a ideia é eliminar essas dúvidas, né, para a gente poder avançar para outros tópicos que também estão na IT, em outras reuniões, para não suscitar um assunto em outra reunião. Sobre a parte de férias, né, tendo em vista que não tem mais nenhuma pergunta sobre essa parte desse terceiro, ficou alguma coisa assim, alguma dúvida de alguém que tem vontade aí de esclarecer? A hora é agora. Dúvida só na hora que for executar mesmo, rapaz. Não, porque essa da férias já está rodando, né? Porque a gente aproveita a oportunidade, porque o assunto é análogo, né? Eles caminham meio que junto, assim. E agora a gente está dando prosseguimento em algo que a gente já iniciou há alguns meses atrás. É bem parecido, mas tem algumas peculiaridades. Ninguém tendo mais dúvida, a gente pode caminhar para o encerramento. Não. Só as férias é porque, como a gente está fazendo um lançamento de fechamento, confronto mensal, então fica mais fácil, né? Então, assim, eu acho que está bem tranquilo. Como é que faz? Assim, teve uma pergunta da Metrobus aqui, ó. Deixa eu só voltar nela aqui. Cleiton, nos termos, nós teremos que efetuar 2 notas de lançamento, janeiro a março e abril a setembro. Essa aqui é parecida com aquela pergunta da Flávia, né, que eu já havia dito anteriormente. São 2 rotinas diferentes. A de janeiro a setembro é a rotina de inscrição do estoque lá da provisão, que vai constar no arquivo lá da SEAD. Essa parte de janeiro a março é a parte lá antes da alteração da parametrização, de quando ainda estava alimentando as contas de VPD, e que agora esse saldo tem que ser transferido para a conta de adiantamento, lá, que é a conta 11.311.0102.0000. Se tiver alguma peculiaridade em relação às empresas, às estatais dependentes, a gente pode fazer uma reunião específica, porque é um pouco diferente lá, né? Na parte lá da contabilização. O pessoal tem muitos aí que estão mais adiantados, porque eles trabalham com dois sistemas, né? Ele trabalha com o SCG e trabalha com o sistema de contabilidade societária. Pode ser que na societária ele já vem fazendo isso, e agora eles vão replicar isso no SCG, esses registros. Metrobus, ok? Essa pergunta, vocês estão ouvindo? Essa pergunta esse questionamento do Carlos aí, ele é pertinente. A gente até tá fazendo aqui um estudo juntamente com o pessoal da SOD, que a gente identificou isso mesmo. A execução, às vezes a execução orçamentária não empenha na natureza correta, isso distorce a informação que chega para a gente aqui na contabilidade. E aí isso tá em estudo para poder delimitar lá essas naturezas e até o pessoal da SOD fazer uma orientação coletiva, o pessoal da execução orçamentária, para que quando eles receberem lá o resumo da folha, eles consigam fazer o empenho na natureza de despesa precisa, na correta, para poder alimentar as contas contábeis aqui do SCG corretamente e não incorrer em distorções, né? Mais alguém? Cleiton, a Adriana está com uma dúvida. Não pode passar. Tem uma pergunta aqui da Sabrina, aqui, ó. Perdão, Sabino Tavares. Provisão de férias pode passar para o próximo exercício? Então, ao final do exercício, a SEAD vai informar um novo estoque de provisão.
para os próximos anos, né? E aí, nesse caso, vai passar esse saldo de provisão. O Peixoto acho que pode dizer para vocês aí como é que vai ser essa parte. É isso mesmo. Nós criamos aqui um método para extrair o estoque, que foi até 2021, para lançamento 2022, né? Isso foi feito no decorrer desse ano, né? E estamos refinando o método e testando ele todo mês, na expectativa de não identificamos nenhuma necessidade de ajuste ainda, para que, ao final desse ano, esse método consolidado seja replicado para que tenha o estoque apurado. Ok, aí, pessoal, elimina um ano para trás e joga um ano para frente, entendeu? Para poder ficar dentro daquele intervalo lá de férias, né? Que são os últimos 5 anos, no caso. O que não pode passar saldo é a conta de adiantamento. A conta de adiantamento não pode passar saldo. Aí ela tem que ser confrontada com a conta de provisão e ela tem que virar o exercício com saldo zerado. Esclarecido? Então, para a conta de férias, a gente não vai precisar fazer a baixa. Vai só ajustar no início do ano, ajustar com o valor novo que ele vai informar. O arquivo de dezembro vai vir um valor e aí você vai ajustar para mais ou para menos para poder constar esse valor que veio. Vamos supor que você tem um valor de 10, aí o arquivo do Peixoto tem um valor de 50, né? Aí você adiciona 40 para o seu saldo final também ser 50, lá na conta de provisão. Entendi. Cleiton, só complementando, o arquivo de férias de final do exercício não é o valor a ser registrado. Então, o que a gente tem recebido por enquanto, o valor de férias é para se registrar. Em dezembro, o doutor Peixoto vai mandar um arquivo que não é o valor a ser registrado, é o valor que deve ter de saldo para passar para o próximo exercício. Então, a gente vai registrar pela diferença e não pelo valor do arquivo. Vai ser um pouco diferente, como o Cleiton falou. A gente vai fazer a diferença e registrar, porque no final do ano tem que ter aquele saldo do arquivo do Peixoto. Perfeito. Cleiton, então esse arquivo aí que vai ser disponibilizado pelo Peixoto vai ser as baixas dos estoques, que seria na nota de lançamento 352? Não, a parte da baixa do Peixoto não, em relação ao 13º, né? Não, das férias. Das férias, ele vai passar o arquivo da provisão. Aí é aquilo que a gente falou, né? Por exemplo, se o seu saldo final aí, antes do arquivo dele tiver um valor de 20 e ele mandar um arquivo com valor de 50, você vai encampar 30, para poder, ao final, você ter os 50 lá, no 31/12. Ok. Pessoal, não tendo mais perguntas, a gente pode caminhar para o final. Eu vejo que a reunião foi bem proveitosa. O pessoal perguntou bastante. Só um instante, por favor. A Adriana está com uma dúvida. Adriana, por favor. Não, mas é porque depois que ele falou aí dessa questão do final do ano do arquivo, aí ficou claro como é que vai ser feito aqui no final. É porque, assim, era essa questão de todo mês fazer uma baixa baseado naquilo que foi pago aí, mas agora já está bem claro. Eu fiquei tranquila, tá? Obrigada aí. Ninguém aguenta me ver mais. Fico muito feliz aí com suas palavras. Sinal que os demais colegas também esclareceram aí as suas dúvidas, né? E a gente conseguiu atingir o objetivo maior. Pessoal, gostaria de agradecer a cada um de vocês que dedicou esse tempo aqui, passar com a gente, né? Para a gente aprender um pouco mais juntos. E, mais uma vez, colocar à disposição aí de vocês, a gerente de acompanhamento e execução contábil, as demais gerências também aqui da superintendência. No caso lá do Peixoto, o Peixoto trabalha demais, assim, e aí, se for direcionar algo lá para ele, tem que tomar cuidado para não atrapalhar muito lá a rotina dele. Se for o caso, manda para a gente aqui na central, que aí a gente faz esse meio de campo e faz um filtro, porque para ele poder ficar atendendo lá no varejo é muito complicado, sabe?
Então, aí eu pedi aí o auxílio dos colegas nesse sentido. O Wayne, se você quiser fazer os informes finais aí, as considerações finais, o Levino, tá aberto aí, ó. Só para... eu vi aqui muita gente falando da execução aqui, e o Cleiton tinha colocado, a gente vai começar um trabalho com o Dr. Peixoto para a gente linkar as rubricas do demonstrativo de folha com a natureza de despesa. Tá? A gente vai começar a fazer um quadrozinho de link para ficar mais claro em que natureza de despesa deve ser colocado cada rubrica que vem no demonstrativo de folha. Eu acho que isso é importante, porque se a gente fizer essa associação equivocada, também há um registro contábil equivocado também, né? E a outra coisa é dizer que acreditem nos slides, né? Vai dar certo. E que é que nem bicicleta, a gente começa pedalando errado, mas que daqui a pouco a gente está pedalando com tranquilidade. Né? Acreditem que vai funcionar. Não é o primeiro estado que faz, né? Outros entes já começaram a fazer, dá certo, né? Isso vai dar certo, né? E aproveitar o momento, né? O momento de a gente fazer contabilidade, né? A gente fazia só execução orçamentária, agora vamos realmente fazer contabilidade. Entender do que é fato modificativo, permutativo, afeta o resultado, não afeta, quanto é que é o nosso resultado do exercício. Então, vamos acreditar nesse movimento, né, de contabilização por teoria contábil, né? E é isso, agradecer a todos que, né, estamos participando desse momento importante de fazer contabilidade, gerar informação, né? E que Deus queira que um dia essa nossa informação seja considerada, seja proveitosa, né, para a sociedade, né? Obrigado a todos. Obrigado ao Peixoto e a todos os colegas. Eu queria só agradecer a participação de todos e dizer que, como o Enio e o Cleiton já falou, é um processo que nós estamos iniciando agora e pode ser que todo o planejamento, todos os estudos, as avaliações que nós fizemos, pode ter que ficou alguma coisa que não seja abrangido por essa informação. Nós contamos com a colaboração de vocês quando estiver no lançamento. Se tiver qualquer inconsistência que você perceba na nota de lançamento ou na parte do registro, vocês nos reportam para a gente fazer as correções devidas. Porque, como é um processo inicial, nós sabemos da dificuldade que tem para ser implementado. E, principalmente, que nós não temos um sistema para fazer isso de forma automatizada. Tem que ser através manual, através de... E isso, quando se faz manual, pode que aconteça algum erro. Tanto quando a gente faz o planejamento ou criamos a finalidade, quanto o lançamento de vocês. Então, nós contamos com a colaboração de vocês para qualquer coisa que se vocês acharem que não esteja dentro do normativo, vocês nos passam que nós vamos fazer as correções devidas. Obrigado. Pessoal, aproveitar o ensejo e pedir a vocês encarecidamente para estar respondendo aquele formulário que foi disponibilizado lá no grupo lá do Serviço de Contabilidade, foi enviado também no e-mail de vocês, do Google Forms, né? Aquele formulário, a gente objetiva ter um raio-x, né, de como é que está o nível de conhecimento do pessoal do Serviço de Contabilidade. Vocês podem ficar tranquilos, né? A gente não tem nenhum viés aqui, questão de apontar o dedo para alguém, não tem nada disso. É para a gente poder nos preparar melhor, até para uma capacitação, a gente saber quais os pontos que a gente tem que reforçar, que tem que atacar, que são mais urgentes, né? Esse formulário ele vai orientar as próximas reuniões, para a gente poder ter um norte e ser uma reunião mais proveitosa, com foco na demanda maior, né, que os órgãos têm. E a gente precisa ouvir vocês. Mas muito obrigado e uma boa tarde a todos aí. Que Deus nos abençoe. Boa tarde a todos. Boa tarde, obrigada. Qual vai ser a próxima reunião, Cleiton? Que dia É que do vai saldo ser? invertido, na quinta-feira às 14 horas. Ah, tá bom então. Obrigada.